Olá, viu galera, nota 10, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa videoaula vai ser uma continuidade ao estudo da fisiologia e anatomia humana. A gente vai falar sobre o processo de respiração e, obviamente, o sistema respiratório humano, certo? Então vamos primeiro saber o que é respiração, qual é o objetivo da respiração. O objetivo da respiração é absorver, adquirir o gás oxigênio e eliminar o gás carbônico. Então é para isso que a gente respira, para absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Mas esse termo, né, respiração, ele pode ser usado de duas formas. Então a respiração ela pode ser interpretada como um processo de trocas gasosas entre o organismo e o meio, ou como também um conjunto de reações químicas que faz parte do metabolismo energético. Respiração celular. Dessa forma, o termo respiração pode ser empregado basicamente em dois níveis, o nível celular e o nível orgânico. Nós vamos dar ênfase aqui ao nível orgânico, mas vamos recordar, né, esse processo de respiração celular? Então, a respiração celular é o conjunto de reações químicas em que ocorre liberação de energia a partir de um combustível para ser utilizada no trabalho celular, chamada de reações exotérmicas. O principal combustível para a célula é a glicose, a nossa primeira fonte de energia. E esse processo de respiração celular, ele acontece em três fases, ocorrendo no citoplasma, no hialoplasma e também no interior das mitocôndrias. As três fases desse processo de respiração celular são glicólise, que acontece no hialoplasma, onde a molécula de glicose é quebrada em duas moléculas, né, de ácido pirúvico, o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, que é uma série de reações de descarboxilação e desidrogenações, e a cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais, onde os hidrogênios livres vão ser capturados pelo aceptor final de elétrons, que é a água. De forma bem rápida, né, fazendo um resumo bem rápido aí sobre esse processo de respiração celular, que não é, então, o nosso objetivo aqui na nossa aula estudar esse processo. Mas é interessante a gente recordar esse processo que acontece, então, no interior das mitocôndrias, certo, gente? E aqui também esse processo que a gente acabou de fazer, essa breve revisão, pode ser resumido através dessa equação geral. C6H12O6, que é a glicose, na presença do oxigênio, vai ser totalmente quebrada durante aquelas três etapas em gás carbônico, água e liberando energia na forma de ATP. O número de ATP pode ser 30, 32, 36, 38, né? Não importa aqui a quantidade, que há uma certa ainda discordância em relação à quantidade exata de ATPs que são produzidos a cada quebra da molécula de glicose, mas o que vocês têm que saber é que o objetivo geral dessa respiração é que na presença desse oxigênio, o ATP então vai ser produzido com a glicose então sendo totalmente quebrada, certo, gente? Bom, mas o nosso objetivo aqui é entender a respiração orgânica. E nessa forma de obter oxigênio e eliminar gás carbônico, a gente encontra nos animais 4 mecanismos mais comuns de acontecer essas trocas gasosas. A respiração, por exemplo, cutânea, que é aquela que acontece através da superfície da pele. Ela ocorre, por exemplo, em animais como poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, e no caso de moluscos também, e no caso ela é muito famosa em anelídeos e em anfíbios adultos. Nesse caso, para que aconteça, né, a respiração cutânea através da pele, a pele tem uma característica, ela tem que ser muito fina e tem que ser ricamente vascularizada, certo? Já a respiração branquial, ela acontece, por exemplo, também em alguns anelídeos, em moluscos, crustáceos, equinodermas, peixes e nas larvas dos anfíbios. Nesse tipo de respiração, as brânquias vão conseguir retirar o oxigênio dissolvido na água. Para isso, é preciso que exista, né, um fluxo de água que passe pelas brânquias, onde aí ela vai conseguir retirar esse oxigênio, certo? Os outros dois tipos de respiração são a respiração pulmonar, que é a nossa, que é a que a gente vai dar ênfase aqui na nossa aula de hoje. Ela ocorre, além de nós mamíferos, também em anfíbios adultos, répteis, aves. E a outra respiração é a traqueal, que acontece através de traqueias, órgãos que vão levar o oxigênio diretamente para as células, sem a participação do sangue. A respiração traqueal ela é observada em insetos, quilópodes e diplópodes, tá certo?
Então aí a gente viu, né, essa revisão sobre a respiração celular e sobre os modos, os mecanismos de trocas gasosas mais comuns nos animais, mas agora vamos dar ênfase à nossa, tá certo? Vamos então estudar o sistema respiratório humano. O sistema respiratório humano, ele é composto pelos seguintes órgãos: as fossas nasais. Acessoriamente, a boca também pode participar desse sistema respiratório, mas não é muito indicado, então é fossas nasais, faringe, laringe, traqueia. A traqueia se ramifica nos brônquios, que se direcionam para dentro dos pulmões. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam em bronquíolos, que vão ainda esses bronquíolos desembocar em sacos membranosos chamados de alvéolos ou alvéolos pulmonares. Participam desse sistema respiratório também dois músculos muito importantes, o diafragma e os músculos intercostais. Mas esses então são os órgãos do sistema respiratório humano. Fossas nasais, o caminho, o trajeto do ar é esse: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, que estão dentro dos pulmões. A gente tem dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, certinho, gente? Então agora vamos falar um pouquinho sobre esses órgãos separadamente, né? Vamos começar pelas fossas nasais, né? Ou também chamada de narinas, é onde ocorre a entrada de ar no organismo. E por que é importante você respirar pelo nariz? Porque no nariz vai acontecer 3 eventos. O ar vai ser aquecido, umidificado e filtrado. No caso, o aquecimento do ar é feito por uma grande quantidade de vasos sanguíneos presentes no tecido conjuntivo dessas fossas nasais. Eles vão promover o aquecimento do ar e, com isso, o ar vai conseguir passar com mais facilidade ao longo do sistema respiratório. A umidificação do ar também, para favorecer esse trajeto do ar, é feita por uma grande quantidade de muco presente, revestindo as fossas nasais. Esses mucos são produzidos por células chamadas de células caliciformes, que recobrem aí, formam o epitélio que reveste as fossas nasais. Esse muco também a gente chama popularmente de meleca e tem o objetivo reter também as impurezas e fazer essa umidificação. A retenção também dos micro-organismos que porventura possam estar no ar, partículas estranhas que estão no ar, é feita também não só por esse muco, mas também pelos pelos que recobrem aí a nossa cavidade nasal. Esses pelos também são chamados de fibrisas, tá? Então essas seriam as características do ar quando ele chega nas fossas nasais. Então aqui a gente vê um detalhe, né, um pouco melhor, né, dos pelos, do epitélio que reveste, né, esse órgão. Aqui um corte transversal também para vocês terem uma ideia de como é aí nossas fossas nasais, o nosso septo, aí a presença do septo nasal. E aqui a gente comparando aqui no momento que a gente tem, né, uma inflamação quando a gente está com uma inflamação nas fossas nasais e quando ele está sadio. Olha a diferença, né, numa radiografia aí da face, como que fica, né, diferente as nossas fossas nasais. Agora vamos para a faringe, que é um órgão comum aos sistemas digestório e respiratório. Pela faringe passa tanto ar como também passa alimento, mas não ao mesmo tempo. A faringe ela tem aí um controle através da epiglote da passagem de ar e de alimento. Já a laringe, gente, é um órgão que tem no início da laringe ou no final da faringe, também eu posso dizer assim, a epiglote, que é essa tampa, né, como se fosse uma tampa que faz o bloqueio da entrada de alimentos no sistema respiratório. Também é na laringe que acontece a localização das pregas vocais, também antigamente chamada de cordas vocais, responsáveis pela produção dos sons durante a passagem de ar. Aqui a gente tem um detalhe aqui da laringe com as pregas vocais, tá? Aqui mais um detalhe de quando está inspirando, o ar está entrando, e no momento então que produz o som, chamado de fonação. Já a traqueia é formada por anéis cartilaginosos, que tem a presença de um epitélio ciliado com glândulas caliciformes que também vão produzir muco para retenção de impurezas. As impurezas então se aderem a esse muco e também aos cílios e remove esse muco com impurezas em direção à laringe, tá? Então aqui a gente tem um pouquinho a detalhe aí desses cílios também, que o epitélio, né, que reveste esse órgão,
para retenção aí das impurezas. Brônquios e bronquíolos são duas ramificações da traqueia que penetram nos pulmões e que tem também o epitélio, as ramificações dos brônquios são os bronquíolos, que terminam nos alvéolos, e essas estruturas apresentam a mesma constituição da traqueia, tá? E aí agora vamos ver então os pulmões. Percebam que a gente tem dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito ele é maior do que o esquerdo, ele tem 3 lóbulos, o esquerdo só tem 2, isso se deve à presença do coração, que se aloja aí, né, mais para o lado esquerdo, então faz com que o pulmão esquerdo seja um pouco menor, tá? Dentro dos pulmões a gente tem essas bolsas membranosas chamadas de alvéolos, bolsas de ar ricamente vascularizadas. É um local onde vai acontecer a hematose, que é a transformação do sangue venoso em sangue arterial, também chamado de processo de oxigenação do sangue, tá? E aí, como é a mecânica dessa respiração? Como que os pulmões, que são revestidos, né, pela pleura, que a gente tem 2 pulmões, então vimos que nós temos o direito e o esquerdo, só que eles não têm movimentos ativos, né? Os pulmões sozinhos, eles não conseguem permitir a entrada e a saída de ar. Então, como acontece essa mecânica da ventilação pulmonar se os pulmões não têm movimentos ativos? A entrada e saída de ar nos pulmões, ela depende da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar, a qual é criada pela ação de 2 músculos respiratórios, os músculos intercostais e o diafragma, sendo que o diafragma é exclusivo dos mamíferos. O ar se movimenta do local de maior pressão para o local de menor pressão. E aí, no caso, como que acontece então a inspiração, a entrada de ar? Ocorre a contração dos músculos intercostais do diafragma, um aumento do volume da caixa torácica, uma diminuição da pressão intracelular, aí o ar entra e aí esse processo a gente chama de inspiração. Agora vamos ver o que acontece na expiração. Ocorre um relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma, uma diminuição do volume da caixa torácica, um aumento, portanto, da pressão intrapulmonar e aí isso expulsa o ar. Essa saída de ar a gente chama então de expiração, certo? Bom, gente, esse aqui seria então como que a mecânica da inspiração, permitindo a entrada de ar, e a mecânica da expiração, fazendo então a saída do ar. Então é nesse processo, inspirar e expirar, que a gente então promove, lembrando que são a contração então e o relaxamento desses músculos que vão permitir a entrada e saída de ar, certo? Os nossos pulmões então não têm movimentos ativos, tá? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as doenças e o transporte de gases. Então, assim que o gás o oxigênio chega nos pulmões, lá nos alvéolos, eles vão passar para o sangue. E aí, como que o sangue vai transportar não só o oxigênio, mas o gás carbônico e outros gases também? Vamos falar então primeiro do oxigênio. O oxigênio, ele, mais de 97% dele então a maior parte do oxigênio é distribuído e transportado ligado à hemoglobina, que é uma proteína que, além de dar coloração vermelha para o sangue, então ela fica dentro dos glóbulos vermelhos ou hemácias, e é ela então que vai transportar a maior parte do oxigênio, formando um composto chamado de oxihemoglobina. 3% do oxigênio, ou seja, muito pouca quantidade, é transportado pelo plasma, que é a parte líquida do sangue. Já o gás carbônico, gente, ele é transportado de 3 formas: ligado à hemoglobina, formando a carbohemoglobina, dissolvido no plasma, mas mais da metade, né, 70% do gás carbônico é transportado na forma de íons bicarbonato no plasma. E agora vale aqui ressaltar um gás que não é muito interessante para a respiração, que é o monóxido de carbono, né, o CO. É um gás que é liberado durante a combustão de combustíveis fósseis e queimadas, que apresenta uma alta afinidade com a hemoglobina, cerca de 210 vezes maior do que com o oxigênio. E ele forma um composto altamente estável, chamado de carboxihemoglobina. E aí, quando a hemoglobina se vê, né, em presença desse gás, como ela tem mais afinidade por esse gás, ela acaba transportando o monóxido ao invés do oxigênio, e aí pode levar a pessoa até a morte por asfixia, certo? E por falar aqui de todo esse controle do mecanismo respiratório, o controle da frequência respiratória, a gente em repouso, a gente respira mais ou menos em torno de 15 vezes, né? E o controle é feito de forma involuntária por uma região do sistema nervoso central, que é o bulbo. Então, é o bulbo que controla o funcionamento. E ele controla
controla, gente, o funcionamento da respiração não pela falta de oxigênio, mas sim pelo excesso de gás carbônico que ocorre, então, esse controle respiratório pelo bulbo. E para a gente finalizar essa aula, eu vou citar algumas doenças associadas ao sistema respiratório, né? Infelizmente, a gente tem doenças aí associadas ao sistema respiratório, como o enfisema pulmonar, que é uma perda da elasticidade do tecido pulmonar devido à excessiva dilatação e destruição dos alvéolos. A principal causa do enfisema pulmonar é o cigarro, o tabagismo. O edema pulmonar, que é o acúmulo de líquido nos pulmões, levando à insuficiência respiratória. A bronquite, que é uma inflamação das vias respiratórias associadas a infecções virais ou bacterianas. E aí, outras doenças aqui citando para vocês: asma, a própria Covid-19, que, né, também afeta o sistema respiratório de forma mais evidente, tuberculose, pneumonia, gripe, laringite, são outras aí doenças associadas a esse sistema, certo? Então, eu queria agradecer a vocês por assistirem essa videoaula, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a respiração. Um beijo e até a próxima!